Olá, que o nosso Senhor Jesus esteja convosco. Hoje vocês verão o 26º capítulo do livro de Gênesis, que fala sobre a promessa de Deus para Isaque. Peço por favor que clique no botão para se inscrever no canal, deixe o like, comente e compartilhe este vídeo. E houve fome na terra, além da primeira fome que houve nos dias de Abraão. E Isaque foi a Abimeleque, rei dos filisteus, até Gerar. E o Senhor apareceu a ele e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te direi. Peregrina nesta terra, e eu serei contigo, e te abençoarei, pois a ti e à tua semente eu darei todas estas regiões, e eu farei o juramento que jurei a Abraão, teu pai, e eu farei tua semente multiplicar como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas estas regiões. E em tua semente serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu à minha voz, e guardou minha ordem, meus mandamentos, meus estatutos e minhas leis. E Isaque habitou em Gerar. E os homens do lugar lhe perguntaram acerca de sua esposa, e ele disse: Ela é minha irmã, pois ele temia dizer: Ela é minha esposa. Para que, dizia ele, os homens do lugar não me matem por causa de Rebeca, pois ela era formosa à vista. E aconteceu que, quando ele já estava lá um longo tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua esposa. E Abimeleque chamou Isaque, e disse: Eis que ela certamente é tua esposa. E como tu disseste, ela é minha irmã. E Isaque lhe disse: Porque eu disse, para que eu não morra por causa dela. E Abimeleque disse: O que é isto que tu nos fizeste? Alguém do povo poderia facilmente ter deitado com tua mulher, e tu poderias ter trazido culpa sobre nós. E Abimeleque ordenou a todo o seu povo, dizendo: Quem tocar neste homem ou em sua esposa certamente morrerá. Então Isaque semeou naquela terra, e recebeu no mesmo ano 100 vezes, e o Senhor o abençoou. E o homem se engrandeceu, e foi adiante e cresceu até ser muito grande, porque ele tinha posses de rebanhos, e posses de gado, e uma grande quantidade de servos, e os filisteus o invejaram. Porquanto todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus haviam fechado e enchido com terra. E Abimeleque disse a Isaque: Sai de nós, pois és muito mais poderoso do que nós. E Isaque partiu dali, e armou sua tenda no vale de Gerar, e habitou ali. E Isaque cavou novamente os poços de água que eles haviam cavado nos dias de Abraão, seu pai, pois os filisteus os haviam fechado depois da morte de Abraão. E ele chamou os seus nomes, segundo os nomes pelos quais seu pai os havia chamado. E os servos de Isaque cavaram no vale, e encontraram ali um poço de águas correntes. E os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: A água é nossa. E ele chamou o nome do poço Eseque, porque contenderam com ele. E eles cavaram um outro poço, e contenderam por aquele também, e chamou o nome dele Sitna. E ele partiu dali, e cavou outro poço, e por aquele eles não contenderam, e chamou o nome dele Reobote. E ele disse: Pois agora o Senhor fez um lugar para nós, e seremos frutíferos na terra. E ele foi dali para Berseba, e o Senhor apareceu a ele naquela mesma noite, e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, pois eu estou contigo, e te abençoarei, e multiplicarei tua semente por causa do meu servo Abraão. E ele edificou um altar ali, e invocou o nome do Senhor, e armou sua tenda ali, e ali os servos de Isaque cavaram um poço. Então Abimeleque foi até ele de Gerar, com Alzate, um de seus amigos, e ficou o capitão-chefe de seu exército. E disse-lhes Isaque: Por que viestes a mim, visto que vós me odiais, e me enviastes de vós? E eles disseram: Vimos que certamente o Senhor estava contigo, e dissemos: Que haja agora um juramento entre nós e ti, e façamos um pacto contigo, de que tu não nos farás mal, assim como não te tocamos, e assim como fizemos a ti, somente o bem, e te enviamos de nós em paz. Tu és agora o bendito do Senhor. E ele lhes fez um banquete, e eles comeram e beberam, e eles se levantaram cedo de manhã, e juraram um ao outro.
E Isaque os despediu, e eles partiram dele em paz. E aconteceu no mesmo dia que os servos de Isaque vieram e lhe falaram com respeito ao poço que haviam cavado, e lhe disseram: nós encontramos água. E ele chamou-o Seba. Por isso o nome da cidade é Berseba até este dia. E Esaú era da idade de 40 anos, quando ele tomou por mulher Judite, a filha de Beeri, o Eteu, e Basemate, filha de Elomo, o Eteu, que foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Agradeço a você por assistir até o final. Peço por favor que se inscreva no canal, curta o vídeo, comente e compartilhe. Que o Criador abençoe a todos vocês, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo.